Edgar Allan Poe se tornou o principal autor da literatura de terror? Como que ele influenciou tantas pessoas que vieram depois, serviu de inspiração, foi muito criticado e mesmo assim se tornou um dos maiores nomes da literatura ocidental? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre a vida e sobre a história de Edgar Allan Poe e mostrar como esse autor, escolhido pelo Clube de Literatura Clássica nesse mês, deixou um legado que atravessa gerações. E antes de começar, claro, eu quero te lembrar que já existe um vídeo sobre o box do mês aqui no canal. Nesse vídeo eu apresento Contos do Grotesco e do Arabesco, que é uma coleção de 25 contos e um apêndice, organizado exatamente desse jeito pelo próprio Poe. Tem até um prefácio ali bem interessante, eu falo sobre isso, na edição belíssima do clube. Então se você ainda não viu, depois que terminar esse vídeo aqui, vai lá ver porque tá valendo a pena. E aproveitando também, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para acompanhar o conteúdo que a gente está produzindo aqui todo mês. Como eu começo a falar sobre Edgar Allan Poe? Olha, quando eu penso sobre Edgar Allan Poe, eu penso que a história de vida dele é a essência do que ele escreve. Por quê? O Poe ele nasceu em 1809, em Boston, nos Estados Unidos, e ele se tornou órfão quando ele ainda era muito pequeno. Ele foi abandonado pelo pai e a mãe dele morreu de tuberculose quando ele tinha apenas 2 anos. Claro, depois ele acabou sendo adotado por um casal, inclusive é desse casal que vem o sobrenome Allan, mas a gente já percebe que foram primeiros anos de vida muito difíceis. Na adolescência, ele já começa a mostrar ali o talento literário, mas isso também não foi muito encorajado pelo pai, porque o pai dele queria que ele seguisse com os negócios da família. Pelo que eu li, eles dois tinham uma relação bastante conturbada. Teve até uma questão financeira que foi inclusive um problema, porque o Poe teria ido para a faculdade em Virgínia e gastado todo o dinheiro que o pai mandava, né, mesada, com coisas supérfluas. Ele ficou endividado e o pai não deu muito apoio nesse sentido. Enfim, eles tinham uma relação extremamente complicada. E aí depois, quando o Poe já tinha 27 anos, ele casou com uma prima dele, que tinha apenas 13 anos. Mas ela também morreu de tuberculose aos 24 anos. Exatamente como a mãe do Poe, que também morreu de tuberculose e também morreu aos 24 anos. Como a gente pode perceber, é uma coincidência bem infeliz. Mas mesmo assim, o Poe ele não parou de escrever. Quando ele tinha só 18 anos, ele já publicou a primeira coleção de poemas dele. Depois disso, ele foi para prosa. E aí sim, ele escreveu contos. E aí, como ele vendia essas histórias para jornais e revistas, ele acabou tendo muito contato com esse meio editorial. E isso acabou levando ele a posições como redator e crítico de uma série de publicações. E aí, 10 anos depois desse primeiro livro, dessa coleção de poemas aí que ele lançou, ele se muda para Filadélfia, já casado. E aí eu acredito que nesse período foi um período mais produtivo, ainda que muito curto, talvez tenha sido o melhor período da vida dele, porque ele começou a trabalhar como editor e crítico nas melhores revistas do país ali na época. E aí ele foi criando essa reputação de não ser apenas só um bom escritor, mas também um crítico literário bem perspicaz. Foi nessa época também que ele escreveu os seus maiores contos, né, os mais famosos, A Queda da Casa de Usher, Os Assassinatos na Rua Morgue, A Máscara da Morte Vermelha, Gato Preto, a narrativa de Arthur Gordon Pym, a coleção Contos do Grotesco e do Arabesco, que é a edição, né, do clube desse mês. Foi mais ou menos tudo nessa época aí que ele escreveu, 1838, 1842. E aí, em 1845, ele publica o poema que vai finalmente consagrar ele como um grande escritor na época, que é o poema O Corvo. O Poe, ele já estava ficando conhecido no meio literário, mas foi por causa do poema O Corvo que ele ficou de fato mais famoso e começou a criar mais oportunidades profissionais. Inclusive, um fato interessante que eu não sei se você sabia, mas o Edgar Allan Poe, ele recebeu apenas $9 com a publicação do poema O Corvo. Dá pra acreditar? Pois é, muito pouco, né? E aí, quando as coisas, assim, pareciam que ia dar ali uma melhorada, né? Enfim, o negócio começou a funcionar, a esposa do Poe morre em 1847. E isso o abala muito, com certeza. Ele volta com aqueles problemas de alcoolismo que ele já tinha, enfrenta a depressão e tudo mais. O Poe, ele teve uma vida muito curta, ele morreu aos 40 anos. E a causa dessa morte ainda é um mistério. Algumas pessoas dizem que ele morreu porque ele bebeu demais, porque teve uma overdose de ópio. E também tem algumas teorias mais ousadas
que sugerem que ele foi envenenado. E aí, pra coroar essa vida curta aí dele com mais tragédia, um crítico literário chamado Rufus Griswold, conhecido por ser um dos arquirrivais ali do Poe, eles tinham uma inimizade que vinha mais de uma crítica que existia do trabalho um do outro. Esse cara, o Rufus, ele conseguiu garantir direitos autorais das obras do Poe depois que ele morreu, e aí ele ganhou muito dinheiro publicando as obras do Poe. E como se isso não bastasse, o Rufus escreveu um artigo que foi tipo um relato biográfico da vida do Poe, que não era tão condizente com a realidade, sabe? Uma coisa bem exagerada, porque foi mais ou menos a partir desse texto que a imagem do Poe começou a ser associada como alguém que era um louco, um bêbado, um viciado em ópio, enfim, complicado. E aí depois disso, muitos outros autores resolveram escrever sobre o Poe, e até hoje, quase 200 anos depois, parece que existe uma reavaliação contínua da biografia dele, né? Até hoje a gente descobre coisas que acabam indicando que o que até então a gente conhecia era mentira, e aí realmente pode ficar uma coisa bem confusa. Mas o Poe, ele viveu uma vida muito intensa e muito curiosa, e isso foi objeto de estudo e inspiração por muitos autores, por ninguém mais, ninguém menos que Dostoiévski, Charles Baudelaire, Nabokov, Machado de Assis. O Machado de Assis, inclusive, traduziu o poema O Corvo para o Brasil. E todos esses que eu citei, eles se debruçaram sobre a vida e sobre a obra do Poe em alguma medida. E o Poe também é pop. Os Beatles, na música I Am The Walrus, tem uma frase bem assim: Man, you should have seen they kicking Edgar Allan Poe. Ou seja, cara, você devia ter visto eles chutando Edgar Allan Poe. Eu acho que nessa música os Beatles fazem tipo uma sátira ali da sociedade inglesa, e ao mesmo tempo eles demonstram uma revolta em relação ao modo como o Poe teria sido tratado pelos conterrâneos. Até nesse álbum tem a imagem do Poe, assim, tem a cara do Poe bem no cantinho em cima, na capa do álbum. O Poe, ele também aparece na Liga Esportiva de Futebol Americano. Ele é o mascote atual do time Baltimore Ravens da NFL, justamente porque o Edgar Allan Poe, ele viveu em Baltimore. Inclusive Ravens, né, o nome do time vem do poema O Corvo. Olha só que interessante. Tem também um episódio dos Simpsons sobre o poema O Corvo. Bom, é indiscutível a influência das obras de Poe há mais de um século, né? Os seus poemas, os seus contos foram roteirizados, se tornaram filmes, séries, influenciaram na criação literária de outros autores que vieram depois. Ele realmente deixa um legado e é um escritor que, com certeza, se você não conhece, vale muito a pena conhecer na edição belíssima do Clube de Literatura Clássica. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Se você lembrou aí de alguma referência de Edgar Allan Poe, me conta aqui nos comentários, porque eu sou bem curiosa, quero saber. E fique ligado nos próximos vídeos aqui, porque a gente está produzindo conteúdo para vocês todo mês. Desejo a todos uma ótima leitura e até a próxima!